Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Resenha de Primeira. A gente vai trazer aqui para vocês uma possível reviravolta aí. O ex-jogador aí do Vasco, hoje no Chelsea, Andrei, é um dos destaques aí do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, inclusive artilheiro, né? Muitos aí já estavam dando o Andrei retorno praticamente certo ao Palmeiras, mas reviravolta aí, pessoal. O Vasco está na parada também. O Vasco aí notificou o Chelsea, tá? Ainda para tentar o retorno aí por empréstimo aí do Andrei, tá? O Vasco recebeu a notificação aí do Chelsea sobre a possibilidade de transferência do Andrei de volta para o futebol brasileiro. Aí o Palmeiras tem negociações avançadas, como eu já falei, para contratar por empréstimo aí a jovem revelação. Tá? Andrei foi campeão e artilheiro sul-americano sub-20 pela seleção brasileira, certo? Ele ainda não tem visto de trabalho, em duas tentativas aí de chegar ao futebol inglês e alvo aí de alguns clubes brasileiros, entre eles aí, como eu já falei, Vasco aí e Palmeiras, né? A gente vai explicar esse imbróglio para vocês, porque o Andrei não pode defender o Chelsea aí em 2023 aí, já que ele não conseguiu, né, esse visto de trabalho da Premier League. O problema acontece aí porque o jogador, né, não conseguiu somar pontos necessários aí no sistema inglês que regula as permissões aí do governo, né, local para jogadores de futebol, tá? O regulamento aí de 2020 e 23 aí da Premier League detalha quais são as exigências. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Que ajuda aí a entender por que o empréstimo aí para um clube do Brasil que disputará a Conmebol Libertadores aí aparece como uma boa opção para o André conseguir o documento chamado de GBE, tá? A sigla aí para o Government Body Endorsement, a aprovação ou endosso, né, em tradução livre governamental. E ele vindo para o Brasil para jogar uma Libertadores, no caso do Palmeiras, seria mais fácil dele conseguir esse endosso, né, que é o GBE. Por isso aí a prioridade do Palmeiras, do Palmeiras não, do Chelsea, seria emprestar ele para o Palmeiras e não para o Vasco, né? Por isso o cálculo da regra é feito basicamente aí na relação entre minutos possíveis em jogos e os de fato disputados aí continentais e campeonatos nacionais, né? E de acordo com o percentual de participação, o bônus nos torneios, o atleta vai somando pontos, né? O jeito mais fácil, então, é o jogador ter defendido a sua seleção nacional na maioria dos jogos aí do período analisado, e que é sempre ao ano anterior à data do pedido do visto. A sua idade aí na seleção principal garante a aprovação automática do GBE, que não é o caso do Andrei, meia que jogou aí no Vasco aí na Série B, né? O problema é que a segunda divisão brasileira é considerada uma competição de sexto escalão no sistema de pontos inglês, ou seja, mesmo somando participação de 90 a 100% dos jogos no Vasco, na competição, Andrei só consegue 2 pontos dos 15 que são o mínimo exigidos para o GBE. Se o Vasco aí tivesse disputado a Série A em 2022, por exemplo, o campeonato já seria visto como no terceiro nível de pontos no sistema inglês, atuando de 90 a 100% dos jogos possíveis na elite internacional. Andrei somaria 8 pontos ao invés de apenas 2. Tá? Então, aí está explicando para vocês aí em casa tipo, por que o Andrei aí deve voltar ao Brasil, clube inglês querendo que seja no Palmeiras para conseguir o GBE, mas o Vasco, tá, entrou na parada, né? O Vasco aí quer a volta aí do seu menino, do jovem aí de 18 anos, né? O time aí de São Januário tem direito de prioridade em caso de transferência do jovem aí. Isso quer dizer que em caso de qualquer negociação, o Vasco deve ser comunicado como foi
né, pelo Chelsea para possivelmente exercer esse direito, né? E o Vasco comunicou que recebeu essa notificação do Chelsea. O diretor aí de futebol do Vasco, Paulo Brax, informou que negocia já com o Chelsea e ainda busca a contratação do Andrei. Então aí, possivelmente, o Andrei deve vir ou para o Vasco, né, que tem essa prioridade, ou para o Palmeiras, lembrando que o Chelsea aí, por causa do GBE, quer dar uma prioridade para o Palmeiras, tá? Mas o Vasco está na parada, inclusive a torcida do Vasco está fazendo uma campanha muito forte aí para o atleta voltar para o clube, né? Pro Vasco, né? Lembrando que o Andrei foi negociado aí em janeiro por 12,5 milhões aí de euros e então torcida do Vasco forte na campanha para o Andrei voltar para o Vasco e o Palmeiras aí que perdeu Danilo, né? Quer o quanto antes aí reforçar seu time aí para campanhas em 2023. Uma delas, como a gente já falou aqui, a Libertadores. Tá? Então, tudo aí indica que Andrei deve vir mesmo, né? Ou para o Vasco ou para o Palmeiras. Aí, essa disputa aí, esse Rio-São Paulo, digamos assim, entre Vasco e Palmeiras, para a volta aí do Andrei, que arrebentou no Mundial, no Sul-Americano, Sub-20 aí. Tá certo, pessoal? Eu queria que você contar com vocês aí para vocês deixarem o like de vocês aqui. Não se esquecer de se inscrever no canal Resenha de Primeira e compartilhar nossa live aí com vocês, com todas as outras pessoas, inclusive mais tarde. Grande abraço.